Pedro II foi o brasileiro que se tornou imperador do Brasil aos 15 anos de idade. Nascido no Rio de Janeiro, no Palácio de São Cristóvão, no dia 2 de dezembro de 1825, com 1 ano de idade, ele ficou órfão de mãe. Aos 5 anos, seu pai foi embora para Portugal e os dois passaram a se comunicar apenas por carta. Aos 15 anos incompleto, ele se tornou o imperador do Brasil. Isto foi em 23 de julho de 1840. Na sua infância e adolescência, ele foi preparado por tutores para ser imperador, e somente na vida adulta começou suas viagens pelo Brasil e exterior, visitando inclusive Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1846 e depois em 1865. Morreu em Paris, na França, no dia 5 de dezembro de 1891. Então, pessoal, vocês viram aí que Dom Pedro II visitou Rio Pardo 2 vezes, uma em 1846 e outra em 1865. Você quer saber o motivo dessas visitas? Fique com a gente até o final, mas antes, deixe o seu like, compartilhe o vídeo se achar importante e aproveite. Olá pessoal, paz e bem para vocês. Eu sou o professor Alexandre, pesquisador e historiador do município de Rio Pardo, estado do Rio Grande do Sul. E este é o nosso canal Ecos de Rio Pardo, onde você aprende um pouco mais de história a partir da história de Rio Pardo. E se vocês chegaram até aqui, é sinal que vocês, assim como muitos, gostam de aprender algo mais e conhecer um pouco mais da trajetória do último imperador do Brasil, Dom Pedro II, que durante o seu império, o seu governo, visitou diversas cidades, tanto no Brasil quanto no exterior, e até no Rio Grande do Sul, aqui em Rio Pardo. Hoje, pessoal, tá muito frio aqui. Nós estamos marcando agora 10 graus. Não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá muito frio. Mas chega de conversa, vamos lá ao que interessa. Em setembro de 1845, após uma reunião com seus ministros, Dom Pedro II mostrou grande interesse em conhecer o Rio Grande do Sul, terra que o seu pai já havia visitado alguns anos antes. Porém, o Rio Grande do Sul ainda estava no conflito armado que ocorria aqui, que era a Revolução Farroupilha, que durou de 1835 até 1845. Daí então, em novembro de 1845, Dom Pedro começou sua viagem pelo Rio Grande do Sul, iniciando em Porto Alegre, capital. Em janeiro de 1846, ele já estava em Rio Pardo, onde ficou por aproximadamente uma semana. Ao chegar em Rio Pardo, Dom Pedro II fica muito feliz com a notícia de paz e também ao ver a população feliz com o fim da guerra. Chama atenção também nos documentos que a gente encontra por aqui os relatos da população sobre a aparência do Dom Pedro. Um cara alto, forte, olhos azuis, loiro, barba recém aparecendo, um guri novo, aproximadamente uns 20 anos. Também a população relata a educação refinada que ele tinha, algo incomum para a grande maioria da população de Rio Pardo naquela época. A casa que hospedou Dom Pedro II quando ele visitou Rio Pardo pela primeira vez, infelizmente já não existe mais. O local onde havia esta casa continua tendo um sobrado lá, porém já está bastante modificado e de original não tem mais nada, como eu vou mostrar para vocês numa foto daqui a pouco. Outra coisa também que é muito comum acontecer quando as pessoas vêm visitar Rio Pardo
é dizer que Rio Pardo tem uma rua calçada para Dom Pedro passar. Bom, essa rua seria a atual Rua Júlio de Castilho, conhecida como Rua da Ladeira, que eu também vou mostrar numa foto. Porém, o fato de a rua ter sido calçada para a visita de Dom Pedro II a Rio Pardo é mentira, porque a Rua da Ladeira ela foi calçada em 1813. Dom Pedro II visitou Rio Pardo a primeira vez em 1846, ou seja, mais de 30 anos depois. A primeira visita do Dom Pedro II a Rio Pardo, no ano de 1846, só deixou bem claro para a província do Rio Grande de São Pedro o quanto a vila de Rio Pardo era importante na visão do imperador brasileiro. Rio Pardo tinha gente que fazia parte da elite imperial, como barões, viscondes. Eu já fiz um vídeo atrás, que vou deixar um card aqui, falando sobre esses barões e viscondes. Então, Dom Pedro II já tinha laços de amizade aqui em Rio Pardo a partir deste envolvimento das pessoas com seu pai e também com a formação, demarcação do território da província do Rio Grande de São Pedro. Lembrando que a vila de Rio Pardo, na época imperial, ela tinha um território que ocupava mais da metade do estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, se esse vídeo está sendo útil, não esqueçam, curtam ele, deixem um like, não custa nada, compartilhe se vocês acharem importante e esperem mais um pouquinho, porque eu ainda não falei da segunda viagem do Dom Pedro II a Rio Pardo. Antes de falar sobre a segunda visita de Dom Pedro II a Rio Pardo, é importante deixar aqui registrado que, na primeira visita, Dom Pedro veio com sua esposa, Teresa Cristina, e ficou hospedado na casa da família do tenente-coronel Manuel Pedroso de Albuquerque. Outra coisa de relevância para Rio Pardo é que, alguns meses depois da visita de Dom Pedro II, Rio Pardo foi elevado à categoria de cidade. A segunda visita de Dom Pedro II em Rio Pardo ocorreu no ano de 1865. Na ocasião, o Rio Grande do Sul enfrentava a Guerra do Paraguai, uma guerra de disputa por territórios. O Paraguai, entre junho e agosto de 1865, começou a invadir a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E com isso, Dom Pedro II se sente na obrigação de defender a sua pátria e vem até o Rio Grande do Sul para proteger o seu território e entrar num acordo com as tropas inimigas. Existe um quadro bastante retratado que é a rendição de uma tropa de Solano Lopes em Uruguaiana. Nos quadros, um deles eu vou mostrar daqui a pouco. Nos quadros mostra uma cena onde as tropas paraguaias estão se rendendo às tropas brasileiras e à frente dessas tropas brasileiras quem está é o Dom Pedro II. Mas sobre esta segunda visita de Dom Pedro II a Rio Pardo, não se tem muitos registros documentados aqui em Rio Pardo. Provavelmente porque quando ele veio, ele não ficou. Ele chegou aqui, deixou sua esposa e os filhos aos cuidados de família riopardense e seguiu viagem em direção
a fronteira, que era o objetivo principal dele. A casa que hospedou a família imperial, ela ainda existe aqui em Rio Pardo, porém ela está passando por algumas reformas. Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco. Outra coisa também é que é possível nós encontrar algumas referências em alguns arquivos daqui de Rio Pardo sobre a convivência entre a família imperial, a imperatriz e os filhos, e a população riopardense. Ao que tudo indica, até o momento, foi uma boa convivência. Não tem registro de atritos, tem registros de recepções e eventos para a família. Então, a princípio, tudo isso leva a crer que foi uma boa convivência. Aguarda só mais um pouquinho. Já estamos chegando ao fim do vídeo. Vamos só, quero deixar aqui duas curiosidades. Primeiro, 20 anos após a visita de Dom Pedro II a Rio Pardo, a princesa Isabel e o marido dela, o conde de, também visitaram Rio Pardo e se hospedaram em casas de família riopardense. A outra curiosidade, e é a última, que eu até vou pedir para vocês um desconto porque eu vou ter que ler, é que você sabia qual é todo o nome do Dom Pedro II? Acho que não, né? Então, aguarda aí que eu vou ler esta curiosidade. O nome completo de Dom Pedro II era Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Então, desculpe, mas eu tive que ler. É um nome muito grande, muito extenso. Eu vou deixar o nome dele por escrito aqui abaixo, mas é bem mais fácil a gente falar em Dom Pedro II apenas ou o último imperador do Brasil. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha se achar legal, inscreva-se no canal e aguarde um próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, tudo de bom e até uma próxima.